Com a chegada do verão, das praias, das festas da aldeia, das festas municipais, das romarias religiosas e também dos concertos de verão, chega-nos uma altura em que temos necessidade de captar eventualmente imagens destes eventos. Mas será que estamos legais a fazer esse tipo de operação? Bem-vindos a mais um Curtas do Mad Sky. Hoje vamos falar sobre voos sobre agrupamentos de pessoas. E porquê? Porque nas últimas semanas temos tido muitas questões no grupo do Facebook relacionado exatamente com isso. As questões têm todas mais ou menos a ver sobre voos, sobre os concertos que existem agora de verão. E então, e para que fique bem claro, vou-vos colocar já qual é que é a resposta acerca disso. Ao dia de hoje, não há a mínima possibilidade de nós termos voos com drones sobre agrupamentos de pessoas em concertos, por exemplo. Não pode ser nem com drones de sub 250 gramas, nem mais que 250 gramas. Na categoria aberta, pura e simplesmente não é possível ter drones a operarem por cima de pessoas. Na categoria específica, realmente há essa possibilidade de haver voos por cima de agrupamentos de pessoas, em teoria. Na prática, as condições e as condicionantes são de tal modo exigentes que, na prática, nós nunca vamos conseguir obter essas condições para que o voo seja aprovado também na categoria específica. Finalmente, temos a categoria certificada. E aqui também, em teoria, podemos voar sobre agrupamentos de pessoas. No entanto, na prática, o que acontece? Nós só podemos voar com determinados tipos de drones. Tem que ser drones que tenham uma certificação para voar sobre pessoas. E como não existe ainda no mercado drones com essa certificação, na prática significa que nós não conseguimos voar sobre agrupamentos de pessoas e sobre estes concertos e atividades similares. Se não ficou convencido com esta resposta, vamos então analisar aquilo que é a regulamentação para este tipo de voos. Vamos então começar com o Regulamento de Execução 2019-947, que é o regulamento que se aplica a estas nossas aeronaves, e vamos logo ao artigo número 2, em que tem as definições, e vamos ver logo no ponto 3 o ajuntamento de pessoas e o que é o ajuntamento de pessoas. Neste caso, o regulamento diz-nos que ajuntamento de pessoas são manifestações em que as pessoas são incapazes de se distanciar devido à densidade populacional experienciada. Vamos agora traduzir um pouco para português esta linguagem e vamos explicar o que é que isto quer dizer. Significa, no fundo, que sempre que houver pessoas que estejam de tal forma juntas em que, por exemplo, vamos imaginar que o drone vai cair e se as pessoas não se conseguirem movimentar de um lado para o outro para se afastarem do sítio onde o drone vai cair, significa que nós estamos num agrupamento de pessoas. E onde é que pode acontecer este agrupamento de pessoas? Pode acontecer em concertos, lá está, em atividades religiosas, pode acontecer numa rua, pode acontecer numa praça, enfim, pode acontecer em qualquer lado. O que tem que acontecer é que as pessoas estejam de tal forma compactadas em que, caso caia um drone, elas não se conseguem afastar do local onde estão. Vamos então a um novo conceito, ou uma definição, que é necessário para este assunto que estamos a falar, e ainda no artigo 2, mas nesta vez no ponto 18. E é o de pessoas não envolvidas. E, segundo o texto que está no artigo, o que é que nós podemos dizer? Podemos dizer que pessoas não envolvidas são as pessoas que não participam na operação do AIS ou que não conhecem as instruções e as precauções de segurança dadas pelo operador do AIS. Vamos então colocar isto numa linguagem mais acessível e vamos explicar o que é que são as pessoas não envolvidas. Então, as pessoas não envolvidas são aquelas pessoas que não têm conhecimento que nós estamos a fazer a nossa operação com o drone, estamos a voar por cima dessas pessoas e que não tiveram por parte quer do operador, quer do piloto, instruções de segurança para poderem agir caso o drone caia. Como é que nós podemos transformar pessoas não envolvidas em pessoas envolvidas? Ou seja, pessoas que estejam dentro da operação que nós estamos a realizar. Para isso nós temos que falar com elas,
temos que dizer a elas quais é que são, por exemplo, as situações de segurança, onde é que vamos, por exemplo, telefonar caso haja algum problema, quais é que são os números de telefone, por exemplo, vamos lhe dizer que caso nós digamos, por exemplo, uma palavra qualquer para elas terem atenção, ou quando ouvirem um apito também terem atenção com o drone e afastarem-se e irem para um local seguro. Estas pessoas então têm aquilo que é depois o conhecimento da operação. Mas atenção, apenas esta informação não é suficiente para que as pessoas sejam consideradas envolvidas. Para isso é necessário que elas deem a sua autorização a que o drone ande por cima delas. E para isso tem que haver uma autorização explícita. E o que é que significa esta autorização explícita? Significa que essa pessoa tem que declarar que aceita que o drone passe por cima dela. Até há bem pouco tempo era necessário uma assinatura ou uma gravação para ter isso como registro. No entanto, agora já basta apenas a pessoa afirmar e dizer que sim, senhoras, dá autorização. No entanto, tenham atenção. Em caso de litígio, eventualmente aquilo que a pessoa disse pode desdizer-se depois em tribunal. E então, a meu ver, continua a ser sempre muito mais interessante ter uma gravação, seja de vídeo ou de áudio, ou então uma assinatura da pessoa a dizer que realmente dá autorização para voar por cima dela. E é por causa disto que eu acabei de referir que não é possível nós termos apenas a informação num bilhete, ou então, por exemplo, estarmos em cima do palco, à frente do microfone e a transmitir todas estas informações para as pessoas. É sempre necessário a autorização explícita das pessoas. E se pensava que ficávamos por aqui assim, ainda temos mais. Uma pessoa não pode ser impedida de estar num determinado local só por causa de um drone ir passar por cima dela. Se essa pessoa não der autorização, ela tem que poder ir para aquele local, ou por exemplo, vamos imaginar, novamente no exemplo que estamos a dar, num concerto. Essa pessoa, mesmo que não dê autorização a que o drone passe por cima dela, ela tem que ser permitida a entrar no recinto do concerto. No entanto, o que é que tem que acontecer? Das duas uma, ou o operador não vai fazer o voo, ou então tem que arranjar uma situação qualquer em que faça com que essa pessoa, se por acaso o drone passar por cima dela, ela esteja protegida, por exemplo, com uma espécie de um telheiro ou algo que, em caso do drone cair, não vá cair em cima dela. Agora que já vimos algumas das definições que eram importantes para este tema, vamos novamente ao Regulamento 2019-947, mais precisamente ao artigo 4, em que nos fala sobre a categoria aberta das operações com aeronaves não tripuladas. E então, no número 1 e na linha C, diz-nos especificamente que o piloto à distância deve assegurar que a aeronave não tripulada é mantida a uma distância segura de pessoas e que não sobrevoa ajuntamentos de pessoas. Ora, como podem ver, na categoria aberta não é possível de maneira nenhuma estar a sobrevoar agrupamentos de pessoas. Como já vimos atrás o que eram agrupamentos de pessoas, podemos depreender que, por exemplo, nos famosos festivais de verão, não é possível de maneira nenhuma aeronaves na categoria aberta poderem estar a operar. Penso que já ficamos esclarecidos das situações, das condicionantes da categoria aberta. Vamos agora passar para a categoria específica e verificar o artigo 5º do Regulamento 947. E, como sabem, na categoria específica, todas as situações, todos os voos, são voos que têm que ter uma determinada autorização. E no artigo 5º e no ponto 2 diz exatamente que, ao requerer a uma autoridade competente uma licença de exploração nos termos do artigo 12, o operador deve efetuar uma avaliação de risco em conformidade com o artigo 11 e apresentá-la em conjunto com o pedido, incluindo medidas de atenuação adequadas. Então, como eu já referi, na categoria específica nós estamos sempre a falar de cenários declarativos. E dentro dos cenários declarativos que nós temos na categoria específica, temos o STS 01 e o STS 02, em que são cenários de operações em que nós depois fazermos o nosso exame
podemos estar durante 2 anos a operar naquelas condições, desde que mantemos os requisitos das operações STS-01 e STS-02, mas o que é que acontece? No STS-01 nós só podemos operar em linha de vista e em áreas pouco povoadas, ou seja, isto de áreas pouco povoadas não é aquilo que nós vamos estar a voar quando estamos a voar sobre agrupamentos de pessoas. Vamos estar a voar em áreas muito povoadas. E então este cenário fica logo posto de parte. O segundo cenário é um cenário em que nós estamos a voar em áreas em que não tem ou que não sejam expectáveis que existam pessoas e que podemos voar além da linha de vista. Este cenário também não é um cenário que seja dentro daquilo que nós pretendemos. Depois existem mais outros cenários, os PDRAs, que também nenhum deles está dentro daquilo que a nossa operação necessita. Qual é que é então a nossa única hipótese? A nossa única hipótese é para ir para um cenário de SORA. E um cenário de SORA pressupõe que nós tenhamos que fazer um documento bastante elaborado e com bastantes condicionantes em que não é de maneira nenhuma um exercício fácil de fazer. E então, nós, só para terem uma noção, temos que respeitar aquilo que são, que é o artigo 11, quais são as condicionantes do artigo 11, e eu vou-vos deixar aqui assim só passar o artigo 11, só para vocês verem a complexidade daquilo que têm que fazer. Eu não vou estar a referir as alíneas uma a uma, porque é um documento ainda extenso, mas vocês podem parar o vídeo a qualquer momento e ler o documento. Depois de terem elaborado o vosso manual de operações, tendo em conta o artigo 11 do regulamento e também de acordo com o SORA, vão ter que, de acordo também com o artigo 12, entregar esse documento à ANAC e ela depois vai então analisar aquilo que foi a vossa proposta e se a vossa proposta cumpre aquilo que, digamos, é o que está dentro dos conformes. Vou-vos deixar aqui também o artigo 12, também só para vocês lerem, caso entendam. É um artigo também longo, não vou estar a colocar, a lê-lo todo agora, mas se quiserem podem parar o vídeo e ler o artigo. Como podem ver, em tudo aquilo que nós já referimos até agora, se na categoria aberta era mesmo impossível estar a voar sobre agrupamentos de pessoas, ou seja, sobre estes eventuais concertos ou festejos, seja municipais ou até em pequenas aldeias, aquilo que acontece na categoria específica é que, embora na teoria nós possamos de alguma forma estar a voar sobre pessoas e estar a voar naquelas condições, na prática aquilo que acontece é que é impossível nós fazermos esse tipo de operação. Reparem aquilo que eu vos disse do que era necessário para colocar uma pessoa não envolvida como uma pessoa envolvida. E se nós não conseguirmos fazer isso, se nós não conseguirmos envolver as pessoas, na categoria específica vai ser impossível também estar a voar. Ou seja, na categoria aberta é impossível voar sobre pessoas, sobre agrupamento de pessoas, e na categoria específica também, na prática, é impossível de voar sobre agrupamentos de pessoas. Temos depois finalmente aquilo que é a categoria certificada. E a certificada nós pura e simplesmente não vamos falar nela porque a categoria certificada tem aproximadamente as mesmas exigências que a aviação tripulada. E estes drones que nós estamos a utilizar e para as utilizações que vamos dar normalmente não são utilizados nessa categoria. E porque para voar na categoria certificada nós temos também que ter os tais drones certificados. E como eu também já vos referi, ao dia de hoje não existem drones certificados e que possam voar sobre pessoas. Ou seja, tanto na categoria aberta, como na categoria específica, como na categoria certificada, é impossível nós voarmos sobre agrupamentos de pessoas, principalmente sobre locais onde tenham estes festejos, sejam os normais festivais musicais de verão, sejam nas regulares festas que são feitas pelos municípios ou inclusive pelas aldeias. Espero que tenham gostado do tema e que tenham ficado esclarecidos. Certamente este é um tema que é muito apaixonante e que tem muitas questões sempre em cima da mesa.
Não se esqueçam sempre também de colocar um gosto no vídeo e partilhar, colocar alguma situação nas observações em que queiram ver discutido e, acima de tudo, voem muito, voem em segurança e divirtam-se.